Abra sua Bíblia agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Louvamos a Deus também pela saúde de Bento, não é? Bento era uma criança que estava internada, mas nós oramos por ele e graças a Deus ele já recebeu alta, já está em casa, bendito seja o Senhor, não é? Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 6, todos acharam, amém? Nós vamos ler do verso 9 ao verso 11. 1 Coríntios capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 11, que diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós te rogamos nesta hora, Senhor, que teu Espírito ilumine as nossas mentes, que cada um de nós, ó Deus, aqui estamos, e todos que estão, ó Deus, também nos acompanhando nessa transmissão, sejam agraciados com a tua luz, a fim, ó Deus, de que possamos compreender a tua palavra, e que por ela, ó Deus, sejamos edificados, meu Senhor. Ó Senhor, que o Senhor revele sua verdade ao nosso coração, e que possamos nós, ó Deus, sermos alimentados pela palavra da vida, a fim, ó Deus, de que vivamos inteiramente, ó Deus, segundo o teu querer e tua vontade. Tire do nosso meio a dispersão, combate, ó Espírito Santo, contra a nossa carne, e ajuda-nos, ó Deus, a nos manter, ó Pai, atentos àquilo que desejas falar ao nosso coração. Opera também sobre o meu ser, ajuda-me, concedendo-me sabedoria, e ao abrir, ó Deus, a minha boca, Senhor, seja o teu Espírito, Senhor, edificando a tua igreja reunida neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos em mais um domingo de ceia, e como sempre a gente procura, tá bom, falar algo da obra de Cristo, daquilo que Jesus realizou em nossas vidas. E isto então me levou à primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Esse capítulo, tá bom, ele vai tratar especificamente de uma demanda que estava acontecendo na igreja. Houve alguém um irmão, que entrou em contenda com outro irmão, e para resolver esta contenda entre eles, obviamente deve ter sido de negócio, tá? Eles acionaram um tribunal alheio, ou um tribunal de ímpio, ou um tribunal de justiça de pessoas que não são cristãs, que não são da igreja. E aí Paulo então os repreende, logo no início do capítulo 6, ele faz esta reprimenda a esses irmãos, porque eles estão causando danos a eles mesmos e à igreja. E ele pergunta até se no meio da igreja não havia alguém que pudesse julgar a causa e que pudesse auxiliar em resolver este conflito, esta contenda que havia entre os irmãos, em vez de eles estarem procurando, entrar na justiça em tribunal alheio. E por que Paulo fala isso? Bem, primeiro pelo próprio caráter da igreja. Você já imaginou uma igreja onde os irmãos estão brigando? Onde os irmãos entram em contenda? Onde os irmãos agridem uns aos outros? Ou denigrem a imagem uns dos outros? Você já imaginou o testemunho dessa igreja para os próprios irmãos? Quando nós temos uma contenda entre nós, não é evidente que estamos divididos?
E se estamos divididos, então a casa vai cair, não é? Nenhuma casa dividida permanece de pé, segundo Jesus Cristo disse. Aí o que vai acontecer? Parte dos irmãos vão tomar partido por um, outra parte dos irmãos vão tomar partido por outro, e vai começar a briga e a divisão no meio do povo de Deus. Isto por si só já é uma derrota, tá bom? Aí imagine isso sendo levado para fora, os outros de fora, olhando para crentes que estão brigando entre si. Que testemunho horrível e péssimo está sendo apresentado diante dos ímpios. Como então vamos mostrar o amor de Deus, vamos mostrar que temos paz com o Senhor, que fomos alcançados por Jesus Cristo, se nós mesmos estamos nos degladiando uns aos outros? É um péssimo testemunho. Aí, diante desta realidade, Paulo então, ele faz uma reprimenda a esse pessoal que estava agindo dessa maneira. Só que ele aproveita a situação para falar também à igreja, ou à congregação como um todo, visto que esta carta, ela deve ser lida diante da igreja do Senhor, a quem ela foi enviada, tá bom? Então, ele aproveita para aumentar o escopo e falar de certos comportamentos ou padrões de vida que são incompatíveis com os membros do reino de Deus, ou com a vida cristã, ou com aquele que foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Aí é onde entra aí o verso 9, tá bom? Ele sai do panorama particular da contenda entre os irmãos e começa a abranger algo mais. E por que ele faz isso? Ele faz isso por conta da própria realidade da igreja de Corinto, desta localidade ou da cidade onde eles viviam. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade grande, era uma cidade onde havia uma multidão de gente chegando e saindo, era uma cidade também onde havia um templo da deusa Afrodite, eu acho que é isso. E nesse templo, tá bom, da deusa Afrodite, o que é que acontecia? As mulheres eram sacerdotisas e elas realizavam prostituição cultual. Ou seja, elas estavam ali livres para qualquer homem que viesse adorar a deusa ter relações com elas, diante de todos, tá bom? Em câmaras que havia dentro do santuário desta deusa. E aí então, quando Paulo chega em Corinto e vê toda esta bagunça, esta imoralidade sexual, ele prega acerca do Senhor e irmãos são convertidos. Pessoas que antes frequentavam esses templos pagãos e que eram dados a isso, né? Ouviram o evangelho e receberam a palavra com alegria e vieram então para a igreja. E havia a filosofia dos gregos presente nessa cidade, em que nós poderíamos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, porque o que interessava era a nossa alma. E aí a gente podia fazer a necessidade da carne ser satisfeita. Então eu poderia ser um crente, mas ao mesmo tempo eu poderia praticar prostituição. Esse era o pensamento que pairava. Tá bom? Só que aí Paulo agora entra e abrange toda esta imensidão de comportamentos pecaminosos e coloca diante de nós. Então, quando ele pregou e quando ele esteve lá, ele testificou estas coisas, de que alguém que realmente é alcançado por Deus não pode mais viver no pecado, ou praticando esses tipos de pecado. Aí é onde ele faz a pergunta retórica. Essa pergunta que inicia o capítulo 9 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, quando ele usa esta expressão não sabeis, é porque ele já esteve lá, e outros também já estiveram lá naquela igreja, pregando naquela igreja, dizendo que estas coisas são pecaminosas, e quem pratica isso não herda o reino de Deus, não entra no reino de Deus.
não tem a vida eterna, não viverá com o Senhor no novo céu e na nova terra. Isso é que ele pergunta. Vocês não sabem? Porque isso foi já ensinado e foi ministrado para vocês. Então vocês têm que estar cientes, ser lembrados destas coisas. Sabemos também que existem muitos falsos mestres que tentam corromper o ensino da verdade nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo então diz: não vos enganeis. Aí ele coloca uma relação, tá bom, de pecados que quem estiver incluído neles, de forma alguma é de Deus ou herdará o reino de Deus. Vamos só passar para a gente ver a lista. Bem, ele diz assim: nem impuros. Aí essa palavra impuros no grego é pornos, que tem a ver com porneia, que tem a ver com prostituição, com vender seu corpo para o prazer de outro, tá bom? E também comprar o outro para prazer próprio e assim sucessivamente. Então, esses impuros que tem aqui tem a ver com isso, tá bom? Com fornicação, com prática de relação sexual ilícita. Ele fala sobre isso. Depois ele coloca idólatras. Idólatras é aquele que adora ídolos, aquele que adora deuses e outras coisas mais. Então ele diz que também estes também não herdarão o reino dos céus. Adúlteros, esses aqui, tá bom? A palavra no original quer dizer aquele que traz sua esposa mesmo, que pula cerca, que é o pé de lã, que vai em busca da ovelha do aprisco de outros, ou de quem ainda não é comprometido, mas que salta o seu casamento e vai manter relação sexual com outra pessoa fora de casamento. É um adúltero. Então os adúlteros também não herdarão o reino dos céus. Aí, nem efeminados. Essa palavra efeminados, tá bom? No grego é malakós. Esse malakós, a tradução é macio. Aquele homem mole. O homem da mão quebrada, né? Aquele homem que é dado a ser mulher. Está falando disso, esta palavra, tá bom? Aquele que mantém relação sexual homoafetiva, que se passa por mulher, e que é proibido no Antigo Testamento, em Levítico 18, também em 22, tá bom? É proibido homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Pronto, efeminado não entra no reino dos céus, tá bom? Não entra. Depois ele coloca outra palavra, que é sodomitas. Esta palavra sodomita, tá bom? Diz respeito ao homem que pratica relação sexual anal com homem ou com mulher, tá bom? Sodomita tem a ver com isso. Então, ele pode ser ativo ou pode ser passivo, não importa. Se faz isso, também não entra no reino de Deus. Não herda o reino de Deus. Paulo está deixando isso bem claro aqui para eles. E por quê? Porque no tempo do Império Grego se disseminou muito e muitos jovens, eles eram amaciados para manterem relações com homens. E alguns até compravam jovens para se deliciar com jovens, tá? Então ele simplesmente vai colocando tudo isso diante da igreja do Senhor, dizendo: se alguém se enveredar por um caminho como esse, não herdará o reino de Deus. Tá bom? Então, quando nós vemos textos como esse, nós não podemos, de forma alguma, compactuar com o pensamento das igrejas homossexuais que estão surgindo aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil também, tá bom? Igrejas chamadas de inclusivas. Tem a igreja, comunidade... de Lana Holden e sua companheira, tá, em São Paulo, que aceita isso. Tem também a cidade de refúgio, é isso aí, comunidade cidade de refúgio. Tem também a igreja contemporânea, não sei de quê, tá bom, que está
crescendo no Brasil inteiro, fazendo com que pessoas que têm esse tipo de comportamento sejam aceitas diante de Deus. Quando a própria palavra está dizendo que quem vive desta forma, tá, não herda o reino dos céus. Não está aqui, mas na carta aos Romanos, no capítulo 1, também vai dizer que mulheres que inflamam-se com mulheres também receberão a ira de Deus. As lésbicas, tá bom? Também ficarão fora do reino de Deus. Depois de sodomitas, ele vai falar os ladrões. Esses ladrões aqui são os ladrões, esses abruptos, ou os ladrões que roubam e saem na carreira. Tá? São esse tipo de ladrões aqui. Depois ele vai falar sobre avarento. Aí o avarento vocês sabem, né? Aquele que é apegado à riqueza e que não é generoso para contribuir nem abençoar. Quem é avarento também não vai herdar o reino dos céus, tá bom? Quem julga que é dono de tudo que é seu e não dá graças a Deus porque Deus que abençoa e dá a você, e que você se apega a isso de uma forma tal que você não ajuda, nem contribui, nem é generoso, tá? Então esse também não entrará no reino dos céus. Nem também os bêbados. Hoje está em comum, tá bom, mencionar pessoas que são bêbados, de alcoólatras, e falar que isso é uma doença e não um pecado. Só que a Bíblia relaciona, tá bom, o alcoólatra como o pecado da bebedice. Então, os bêbados também ficarão de fora do reino de Deus. Qualquer que se embriaga constantemente ficará de fora do reino de Deus. E nós não podemos, tá bom, fechar os olhos para isso. É a palavra de Deus que está pronunciando isso, não é? Aí depois ele vai falar também dos maldizentes. Esses maldizentes tanto falam dos outros de mal, como também são aqueles que são mal agradecidos, que tudo praguejam, tá bom? Que tudo reclamam, que tudo está ruim. Sabe os filhos quando ficam falando da comida que a gente faz, né? Você também só tem isso para comer. Lembra disso? Isso é um maldizente. Ele deveria dar graças porque ainda tem o que comer. E se não tivesse, não era pior? Não era muito pior se não tivesse? Mas reclamam de tudo, são maldizentes, ficam falando acerca disso, né? E não sabe o peso que é de realmente pôr um alimento na mesa, e não sabe a graça que é Deus providenciar o pão para você se manter. Você não sabe. Então você não abra a sua boca e fique reclamando porque só tem o feijão com o arroz, ou feijão com a farinha, ou com o ovo, ou com a sardinha, ou só tem cuscuz, ou só tem macarrão, macarronada, e etc e tal. Dê graças a Deus, não seja um maldizente. Nem maldiga também acerca de si mesmo, aquele que ele se ira consigo mesmo, ele olha para o seu cabelo e diz, isso é um cabelo triste, não é? É um maldizente também. Então cuide do seu cabelo, e dê graças a Deus que você ainda tem, não é? Maldizente com cabelo, e tem gente que é maldizente com o pé, olha para o pé e diz, isso é um pé feio, e fica falando do pé porque é feio, etc. Dê graças a Deus que você tem pé. Tem gente que não tem, e não tem nem condição de andar, e você pode andar e se equilibrar com esse pé feio que você tem. Dê graças a Deus por isso, né? E em outras coisas mais, irmãos, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor, não é? Aí às vezes também reclama até da altura, por que eu sou tão baixinho? Aí fica reclamando porque é baixinho. Já tem outro que reclama porque é alto, porque bate em tudo lá em cima, e não se dobra direito para baixo, né? Mas dê graças a Deus por você ser quem você é, porque tem suas vantagens. Tem suas vantagens de ser alto, tem suas vantagens de ser baixo também, não é? Isso é grandioso da parte de Deus. Então os maldizentes também ficarão de fora. Depois ele fala de roubadores. Esses roubadores já são aqueles mais espertos, aqueles que são maquiavélicos, aqueles que eles arquitetam minuciosamente como fazer para adquirir aquilo que é do outro para si, tá bom? Vendedores mentirosos são roubadores, tá bom? Não herdarão o reino dos céus, tá?
roubadores, tá? Não herdam o reino dos céus, não herdam o reino de Deus. Então, tudo isso é colocado diante de nós. É uma lista que tem a ver, tá bom? Principalmente com a realidade da cidade de Corinto, devido a ser uma cidade de comércio grande, uma cidade onde havia grande religiosidade e também prostituição, imoralidade sexual. Havia tudo isso aí lá, não é? Então, ele coloca tudo isso aí. Aí, olha só, irmãos, depois que ele relaciona tudo isso, é aqui onde entra, tá bom, a obra de Cristo. Ele diz assim no verso de número 11: tais fostes ou eram alguns de vós. Quando ele fala desta maneira, ele não está dizendo que todos a quem a carta direciona, que estão na igreja, que cada um deles foi tudo isso. Não. Um foi efeminado, outro era sodomita, outro era um ladrão, outro era um maldizente, porque a igreja é composta, tá bom, de uma diversidade de pessoas, e cada um havia se extraviado do caminho da verdade e vivido no pecado de acordo com sua realidade. Então, vocês foram assim, vocês eram assim, a natureza de vocês os conduziam a viver desta maneira. O pecado escravizava vocês e vocês viviam deste modo. Vocês eram assim, mas não são mais. Louvado seja Deus, não é? Ele fala desta realidade. Vocês eram assim, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Aí ele coloca esse contraste, e ele coloca este mais, tá bom? Para dizer que vocês passaram por um processo em que algo aconteceu com vocês, e vocês foram transformados. E aí é onde entra a obra do nosso Senhor, porque ele fala tudo isso, tá bom? Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É aqui que nós devemos atentar para a obra graciosa de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é capaz de transformar uma vida. Preste bem atenção. Nada neste mundo muda a natureza de alguém, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Nada neste mundo muda a natureza de alguém, senão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por que a gente diz isso? Porque alguém pode estar na prática de algum pecado, de algumas coisas desta aqui, na idolatria, tá bom? E ele pode ser instruído, ou o conhecimento chegar até ele, até por meio de nós, através da nossa evangelização. A gente pode dizer à pessoa que idolatria não é certo, a gente pode dizer que a Bíblia condena a idolatria, a gente pode dizer que não se deve se prostrar diante de ídolos, de imagens, de esculturas, nem prestar adoração a elas, nem culto a elas. A gente pode chegar e dizer essas coisas, mas não significa que porque ela vai ouvir isso de nós, ela vai deixar de fazer. E a gente tem prova disso, acho que a maioria aqui tem prova disso em sua própria família, porque vocês foram libertos e foram anunciar isso para parentes de vocês, e vocês disseram que a Bíblia condena, e mostraram os textos. Êxodo capítulo 20, Deus proíbe a construção de imagens para que possam ser veneradas, ou adoradas, ou quem sabe lembradas, ou atribuído alguma coisa mística ou sobrenatural sobre elas, e Deus diz que não deve fazer isso, porque somente a Ele adorarás, e somente a Ele darás culto. Então a gente ensina, e a gente fala isso, a gente mostra a palavra e diz estas coisas diante deles, mas a gente constata também que mesmo eles recebendo isso, ainda continuam idólatras, permanecem da mesma forma, não há mudança, não há transformação. Podem até considerar o que a gente diz, pode concordar que a Bíblia está dizendo isso mesmo.
A gente pode mostrar textos nos profetas, no profeta Isaías, no profeta Jeremias, onde Deus condena e diz que aqueles que fazem isso se tornam semelhantes a eles, porque a imagem tem olho, mas não vê, né? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pernas, mas não anda. E o Senhor diz em um dos salmos que aqueles que adoram estas coisas se tornam semelhantes a eles. Ou seja, não conseguem ouvir a verdade, não enxergam a verdade, não conseguem apalpar o Senhor, nem caminhar no caminho da vida eterna. Não conseguem. Então, é necessário algo da parte de Deus, um agir de Deus na vida de pessoas que estão entregues a esses tipos de pecado, para que haja uma mudança de natureza, uma mudança real, uma mudança diferente, uma mudança pelo qual realmente nós somos lavados, transformados. Aquilo que nos conduzia a pecar e a contaminar o nosso ser com o pecado, é removido de nós, é tirado de nós. É o que Jesus Cristo faz. Ele remove o domínio do pecado de sobre nossa vida. Ele muda isso, tá bom? Não é interessante isso? Este foi o milagre que aconteceu comigo e que aconteceu com vocês. Nós somos lavados. Ele fez uma lavagem em nós. E não é uma lavagem externa, é interna. É dentro, é uma mudança. Tem a ver com aquilo que ele diz lá em Ezequiel 36, eu vou aspergir água pura sobre vós, e vos purificarei das vossas imundícias. Ele diz assim: eu vou aspergir água pura sobre vós, e vos purificareis das vossas imundícias. Ele diz assim, o Senhor diz assim. Então é Ele que faz isso conosco, Ele nos lava, Ele começa a revelar sua verdade a nós e nos purifica, e Ele traz sobre nós uma consciência, um novo homem surge, uma regeneração acontece. Quando isso acontece, você recebe luz, e aí então você passa a identificar que aquilo não agrada a Deus, e que aquilo passa a ser um desgosto na sua vida, e você passa então a repudiar isso, e se arrepende, e olha para Jesus, e crê nele, e o recebe como Senhor e Salvador. Sua vida nunca mais é a mesma. E é isto que Paulo está dizendo aqui: vocês foram dessa forma, mas agora vocês foram lavados, vos lavastes em o Senhor Jesus Cristo, na palavra do Senhor. E é interessante isso. Tiago fala sobre isso, e Pedro também fala sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 18, diz que nós somos gerados ou regenerados pela palavra da verdade. Isso arremete, irmãos, ao poder sobrenatural de Deus, quando Ele fala. Eita glória! Vocês lembram que a gente está ministrando sobre a nossa origem? Aí lembram que Deus fala assim: haja luz, e houve luz? E quando Ele fala assim: haja terra, haja animais, plantas, estrelas, o astro maior, Ele diz: haja. E a Bíblia diz que como Ele diz isso, as coisas são feitas. Pá! E aí o Novo Testamento diz em Hebreus que nós cremos que todas as coisas vieram a existir pela palavra dEle, porque Ele falou. Esta mesma palavra está presente em Cristo, quando Ele diz assim, para aqueles que chegam até Ele: Senhor, eu sei que pode me purificar, disse um leproso. Jesus disse: eu quero. Quando Jesus disse: eu quero, no mesmo instante, o homem ficou limpo. Limpo. É como Ele fala para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. É esta palavra de poder que opera e que faz o milagre acontecer. Aí,
como Tiago diz, e Pedro também diz, que a gente foi regenerado, gerado pela palavra de Deus, é isso que ele quer dizer. Então, quando a gente foi lavado porque Deus falou para nós, e Ele mencionou o seu Evangelho para nós, e Ele falou a sua palavra para nós, e quando Ele faz isso, e o Senhor Jesus, ainda hoje, nos escritos sagrados, no Evangelho que a gente lê, diz: creia, é viva essa palavra. E ele diz: a minha palavra é espírito e vida. Ele fala assim, e quando ele fala, mesmo sendo você lendo, ela tem poder para transformar. Me transformou e transformou você. Bendito seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso, engrandecido seja o Senhor por isso. Daí a sua natureza foi mudada. Aí o pecado não tem mais domínio sobre vós. Então não cedam mais, porque Ele vos lavou. Ele vos lavou. Aí também tem a parte da santificação, que agora ele fala. A seguir ele diz: mas fostes santificados. Nesta palavra, santificados, ela está aqui antes de justificado. E aí a gente precisa entender o sentido dela, porque na ordem da salvação, primeiro vem a justificação e depois a santificação, tá bom? Aí a santificação, ou esta palavra santificado, ela tem duas conotações, que é a questão da posição e a questão do processo. O processo é o melhoramento da nossa vida ou do nosso ser na nossa caminhada cristã, tá bom? A questão da posição é que Ele nos separa para Ele. Então, por isso Paulo coloca isso aqui antes da justificação. Você assim foi separado para uso do Senhor. É isso que ele está dizendo. Você foi consagrado a Deus. Você foi tornado sagrado para o Senhor. Você foi feito isso. Então, como pode alguém que é sagrado ou consagrado a Deus está cometendo torpezas ou contaminando-se com aquilo que é impuro? Por isso que logo após isso, ele vai tratar sobre a santificação do corpo, tá bom? Nos capítulos 12 adiante, ele vai falar sobre isso, de um crente não se deitar com a meretriz, porque se torna um com ela, mas só que o corpo é do Senhor, não é mais seu. Você todo é de Deus. Você foi consagrado para Ele. Você foi consagrado para uso dEle. Você é propriedade dEle. Você não é mais seu. E você não pode fazer o que bem entender com o seu corpo. O seu corpo pertence a Ele. Porque Ele comprou com o sangue de Cristo, para que você fosse santificado para uso dele. É isso. Então, como pode alguém que é santificado, tá bom, estar cometendo esses tipos de pecados ou se contaminando? Isso é uma profanação, tá bom? É pegar aquilo que é sagrado e usar de maneira pecaminosa, tornando-o impuro por conta do pecado. Então eu não posso viver desta maneira, e eu tenho que entender isso. Aí o cristão que começa a ter essa percepção, ele passa pelo processo de conversão, então ele não vai mais viver do modo que o mundo vive, ele não anda mais assim. Um cristão que genuinamente foi agraciado com a salvação e teve esta obra do Senhor sobre sua vida, teve um encontro com Cristo, entendeu que Cristo é a preciosidade do seu ser. Olha, irmãos, isso é coisa grande, tá bom? Ele simplesmente, ele muda a sua vida para glorificar a Deus.
Ele muda a sua vida. Então ele não vai andar conforme o mundo anda, ele não vai viver conforme o mundo vive, ele não vai andar no caminho dos pecadores, não vai se assentar na roda dos escarnecedores, não vai andar no conselho dos ímpios, ele vai andar como nova criatura, imitando a Cristo, sendo um cristão santificado. É isso que realmente nós devemos atentar para isso. Então, tendo essa percepção e essa ideia no nosso coração, na nossa mente, a gente não vai pôr sobre nós coisas que não convêm, nem vamos também fazer ou praticar coisas que não convêm. Nós vamos viver de acordo com a sabedoria que Deus nos dá para sermos usados por Ele para o louvor da glória dEle. É assim, tá bom? Depois de santificados, ele diz também que foram justificados. Aí esse termo é um termo forense legal, que é alguém que era culpado, que foi declarado justo, que foi perdoado suas dívidas, suas transgressões todas, e agora ele está em plena liberdade, e não há mais condenação sobre ele. Aquilo que ele cometia, que o condenava, não vale mais, não tem validade nenhuma, porque ele foi justificado, tá? Alguém pagou por ele. E quem foi que pagou? Jesus pagou por nós. Tá bom? Jesus pagou por nós. Para que isso acontecesse, alguém teve que pagar o preço. E Pedro fala sobre isso. Pedro diz que ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados, para que fôssemos feitos justos. O justo morreu pelos injustos, para nos tornar justos e aceitáveis diante de Deus. Aí, irmãos, ele coloca tudo isso, esse lavar, esse santificar e esse justificar, tudo ele coloca em Jesus Cristo. Quando ele menciona assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele está mencionando na obra que Jesus fez, tá bom? Na obra que a pessoa de Jesus Cristo, o Filho que encarnou, fez. Foi ele que fez. Você não teria nada disso se não fosse por Ele, se não fosse Ele. Você só é lavado, santificado e justificado por causa de Jesus Cristo. Tá bom? Somente por isso, nós precisamos ser lembrados disso, não é? E a questão de ser no Espírito do nosso Deus, nos faz que a gente entenda esta realidade, porque é assim. Vamos pensar também no nosso tempo atual, tá bom? Nós não fomos contemporâneos de ver Jesus Cristo fazendo isso. Nós não estávamos na época em que Jesus encarnou, e que ele passou por todo o processo que ele tinha que passar, e que os discípulos acompanharam de perto e viram a entrega dele, a morte dele, a crucificação dele, em prol deles. Quando você vê isso, você não se alegra se alguém, no seu tempo de hoje, faz todo um esforço para ajudar você, você não fica grato a essa pessoa, você não se regozija com ela, você não se alegra porque tem alguém que está trabalhando a seu favor para lhe beneficiar? Obviamente que sim, não é? Obviamente que sim. Só que para nós, a gente não viu. A gente não viu. Isso torna mais difícil para nós, tornaria-se mais difícil para nós, acreditar que foi assim. Aí é onde entra o operar do Espírito Santo de Deus, testificando conosco que isto é verdade. Oh, glória a Deus! É tremendo isso, irmãos. É aquilo que Paulo diz, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, este lavar, esse santificar, esse justificar, o Espírito Santo trabalhou no seu coração para você
crer nisso e desfrutar desta verdade. E quando você desfruta desta verdade, você desfruta da graça de Deus, do amor de Deus, da comunhão de Deus, da providência de Deus, da alegria de Deus, da força de Deus e de tudo que Deus é. Aleluia! Você já imaginou o tamanho desta obra? Você já imaginou a grandiosidade desta obra que trouxe o eterno, o imutável, o grande, para ter comunhão com você? Isso é tremendo demais. Isso faz com que o meu espírito exploda de alegria dentro de mim, e faz com que eu queira exaltar esse Deus, porque Ele fez isso por mim. Ele fez isso por mim. Olha, irmãos, a gente dá graças a Deus, porque Deus tem tocado em vidas e em corações para saírem mundo afora e chegarem a lugares como esse, esquecidos neste planeta, para dizer que alguém morreu por mim, para me dar a vida eterna. Vocês entendem esta graça, essa dádiva? Porque a gente não tinha conhecimento de nada, tá bom? Eu nem sabia quem eram os israelitas, nem sabia que era a nação que Deus tinha escolhido, nem sabia que tudo começou do outro lado do planeta. Eu não sabia de coisa nenhuma. E como é que alguém pode chegar e dizer assim: mas você sabia que por causa disso você pode dar a vida eterna? Se tu está conversando é heresia. Sai de perto de mim, que o que está conversando é conversa de doido, e etc e tal. Só que há o Espírito de Deus, que faz uma obra aqui, e eu não posso explicar, mas Ele me regenera, e enxerta a palavra dEle dentro de mim, abre os meus ouvidos para crer, e crendo eu recebo a dádiva dEle mesmo. Eita, glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Você já imaginou como isso é grande, irmãos? E é isso que nós estamos celebrando aqui esta noite, este memorial que deve ser trazido à tona de toda essa magnífica obra. Ora, vocês foram desta maneira, mas agora vocês são diferentes. Vocês são diferentes porque Deus operou na vida de vocês. Vocês são diferentes porque Deus lavou vocês, porque Deus santificou vocês, porque Deus justificou vocês, e Ele fez isso pelo seu Espírito. Ele faz isso pelo seu Espírito, porque ainda hoje é assim. Não é dito que esse Espírito que foi deixado, é Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado? É Ele que faz isso. A gente só tem que pregar, a gente só tem que ir dizer estas coisas diante de pecadores, como nós que éramos, e o Espírito Santo é que vai fazer a obra lá. Deixa Ele agir. O que importa para nós que agora estamos aqui é que Ele agiu em nós. Ele agiu em mim, Ele agiu em você. E por isso nós estamos aqui. E nós agora abandonamos a velha vida e nos revestimos da nova vida. E essa nova vida é segundo Ele. Conforme Paulo escreve aos Efésios, nós somos criados segundo Ele, segundo a imagem dEle. E nós devemos andar assim, desta forma, para a glória de Deus. Daí então nós precisamos consagrar o nosso ser ao Senhor. Ele trata isso nos versos finais, depois vocês leem em casa, tá bom? Que ele fala assim, eu vou só ler o verso 20, o verso 20 final, ó. O verso 20 diz assim: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Ele diz assim: glorifiquem a Deus no seu corpo. E cada um aqui tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de discernir se está fazendo com que o seu corpo esteja glorificando a Deus. Se não tiver, tire o que não estiver. Mas glorifique a Deus no seu corpo, porque nós somos chamados para isso. E fomos lavados, santificados e justificados pelo Senhor Jesus, pela obra de Jesus Cristo, e
pela testificação do Espírito do nosso Deus, do Espírito Santo que habita em nós. Bendito seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Daí a gente pode concluir também que há uma estreita relação entre o cristianismo e moralidade, tá bom? Porque este Espírito é um Espírito Santo, então ele vai nos conduzir à santidade, para a glória de Deus. Não pode haver, tá bom, um cristão que diga que é cristão e viva no pecado ou na imoralidade. Não, se é cristão, ele vai caminhar na moralidade, ele vai procurar agradar aquele que salvou ele da morte, e o libertou do império das trevas, e retirou o domínio do pecado de sobre sua natureza. Ele vai buscar glorificar a Deus, tá bom? E aí a gente reconhece isso, e depois que a gente reconhece isso, a gente passa então a adorar o Senhor. Lembra que nós falamos sobre isso? Lembra que nós também cantamos louvores acerca disso? Maravilhosa graça que me encontrou. Esta graça me encontrou. E a gente precisa então, irmãos, desfrutar de Deus, tá? Ou aprender a se deleitar no Senhor, a se alegrar no Senhor, porque é dele que vem e emana toda a fonte de vida em nós e para nós. Vem de Deus. E você precisa aprender a celebrar esse Deus e a cultuar esse Deus aí no seu coração, na sua alma, adorá-lo, venerá-lo, olhar assim esta obra grande assim e ficar assim como, não tem como dizer, mas sabe aquela alegria que você desfrutou um dia? Digamos que você estava com muita sede e chegou em casa e tomou um copo de água gelada. Aí quando você toma um copo de água gelada bem quente, você vem de um calor de rachar, o sol estava quase criando aquelas rachaduras que tem nos solos dos açudes secos, e você estava sedento, e você encontrou água. Quando você encontrou água, você, eita, que deleite grande, foi saciado, entendeu? Então você explode diante de adoração, diante de Deus, por ter contemplado esta obra que Deus fez na sua vida. Você se deleita em Deus, né? Ou como alguém que passa o dedo no iogurte até o final, para não deixar nada no copo, porque é gostoso demais, entendeu? Tem deleite mesmo ali é como queijo de coalho assado. Também, é outra coisa maravilhosa, você se deleita que é capaz de você pecar por glutonaria, misericórdia, mas é assim, irmãos, que nós devemos nos deleitar em Deus, tá bom? Por esta obra de nova vida que Ele realizou em nossos corações. Ele fez isso por nós. Então vamos agradecer a Ele, e depois vamos louvá-lo, vamos ceiar. Então o Ministério de Louvor já vem para cá, tá bom? Os ministros que vão preparar a ceia aqui também. Vamos orar ao nosso Senhor. Oh, bendito Deus. Eu quero agradecer-te, Senhor, por esta obra grandiosa que Tu realizaste por meio do Teu Filho amado, Senhor, em nossas vidas. E por isso estamos aqui, Senhor. Somos Teus filhos. Porque aprove a Ti, ó Deus, nos fazer nova criatura, e sermos, ó Deus, arregimentados, a fim de sermos participantes do Teu reino, e herdar, ó Deus, as coisas celestiais e eternas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa alegrar o coração dos Teus filhos, Pai, e fortalecê-los, ó Deus, em meio a todo este ambiente de enfermidades, de dores, Senhor, de tribulação que nos assedia, Senhor, também de assédio por esse pecado presente no mundo, nessas imoralidades todas, ó Senhor, que tentam, Senhor, sucumbir o nosso ser, mas nós, ó Deus, somos lavados, santificados, justificados, e nós queremos, ó Deus, agradar a Ti, consagrar todo o nosso ser ao Senhor, e somos gratos pela libertação que o Senhor trouxe a cada um de nós, porque não estamos mais sujeitos ao pecado, Senhor, mas estamos livres por Jesus Cristo, Teu Filho.
E somos gratos, ó Deus, porque Ele, Senhor, abraçou esta causa, cumprindo toda a Tua vontade, entregando-se, ó Deus, naquela cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar das obras que não podemos, ó Deus, realizar diante de Ti, ó Pai, e nos dar vida nova. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor engrandecido, e que cada um aqui, ó Deus, conserve-se diante de Ti, para glorificar o Teu santo nome por esta obra grandiosa. Obrigado, Senhor, seja engrandecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.